Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que ótimo estarmos de volta neste domingo especial. Muito bom dia a todos vocês. Que o Senhor possa estar verdadeiramente nos abençoando nesse dia. Onde quer que você estiver, nesse momento, acompanhando o nosso culto online, que a graça do Senhor possa te envolver, possa te abraçar, que o Senhor possa ser engrandecido na sua vida. Hoje, como você sabe, é o dia em que nós oramos e pedimos a Deus para que nos fortaleça. Eu ainda estou na campanha fazendo aquela oração todos os domingos do fortalecimento espiritual. Ainda estou dando o pão e ainda estou dando a água. E eu gostaria que você também aí na sua casa preparasse um pão, tá certo? Prepare um pão, um pedacinho de pão, se você tiver, deixa aí próximo ao nos assistir, tá? Deixa aí pertinho aí de você, para que nós possamos orar juntos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho também a água, né? Eu gostaria que você preparasse também aí um pouco d'água, para que nós, quando orarmos, né, possamos pedir a Deus para consagrar esta água e assim você também participar deste fortalecimento espiritual em nossas vidas. Nós estamos falando sobre o tempo, sobre como acelerar, como aproveitar o tempo. O apóstolo Paulo, ele disse para nós lá em, vamos pegar aqui, Efésios, né? Vamos pegar aqui sobre o tempo, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui uma orientação muito importante. Aliás, o capítulo é o capítulo 5, né? Capítulo 5, Efésios capítulo 5, ele vai dizer para nós as seguintes palavras. Se você puder pegar a Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui. Efésios capítulo 5, verso número 14, diz assim o apóstolo Paulo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então é importante primeiro despertar, depois levantar de entre aqueles que estão mortos. Mortos aqui espiritualmente falando, não é morte física aqui, tá? É a morte espiritual. Eu, como servo de Cristo, como quem sirva a Cristo, eu não posso andar com aqueles que estão mortos espiritualmente. Sabe aqueles que não têm vida cristã, não têm a vida de Deus, que não têm o projeto de Deus em suas vidas? Então, eu não posso pensar com eles. Eu não posso permitir que os que estão mortos espiritualmente dirijam a minha vida. Também eu não posso estar entre os que dormem. E aí são aqueles que estão adormecidos. Eles não estão mortos, mas eles estão indiferentes em relação a Deus. Para eles tanto faz eles estarem ou não presentes. Eles não têm como prioridade servir a Deus em espírito e verdade. Eles servem a Deus como pode. Então nós temos aqui duas classes de pessoas. Temos aquelas que estão dormindo, são os que servem a Deus como pode, sem ter aquela paixão por Deus, sem ter aquele amor forte por Deus. E nós temos um outro grupo, que já são os que dormem, ou seja, os que morreram, os que estão mortos, aqueles que já não mais querem saber das coisas espirituais. Se nós olharmos na internet hoje, nós vamos encontrar exatamente esses dois tipos de pessoas. Alguns estão dormindo, estão indiferentes em relação às coisas de Deus, e também iremos encontrar um outro grupo que estão completamente mortos, ou seja, andando totalmente o contrário, totalmente na contramão da palavra de Deus. Alguns até nem têm mais a palavra de Deus como primazia em suas vidas. Eles preferem fazer a vontade do pensamento e a vontade do seu coração. Aí o apóstolo Paulo, no verso 15, ele diz assim para nós: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais.
Nós temos que ver como é que nós estamos andando. E aí ele disse, não vamos andar como nécios, mas sim como tolo. Não vamos andar como nécios, mas sim como sábios. Nécio é o mesmo que tolo, né? É aquela pessoa que não percebe as diferenças ao seu redor. Pessoas que pensam que todo mundo vai aplaudi-la, que todos vão bater palma quando ela passar. E, na verdade, nós encontramos pessoas que nos criticam, pessoas que zombam de nós, pessoas que não aceitam a nossa postura, pessoas que acham que estamos errados, pessoas que prometem ajudar na condução da sua vida, mas na hora que você precisa, elas se afastam de você. Não sei se você já vivenciou isso. Alguém falou assim, olha, conta comigo. E na hora que você mais precisou, você falou e a pessoa diz, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E nunca mais te deu resposta, nunca mais falou com você. Então você tem que andar como prudência. Não dá para confiar em todas as pessoas. Eu passei por isso, acho que muitos de vocês também já passaram por isso. Por exemplo, quando eu decidi que não iria mais continuar pastoreando, trabalhando no ministério da outra instituição que eu estava, várias pessoas me criticaram e alguns até disseram, não, mas você não pode fazer isso, como se eu não tivesse liberdade para servir a Deus em espírito e em verdade. O que eu não posso é abandonar o meu chamado cristão. Isso eu não posso abandonar. Eu não posso deixar de pregar. Mas eu posso escolher aonde eu quero pregar. Eu posso escolher a instituição que eu quero fazer parte. Eu posso escolher. Não existe uma instituição que seja única, escolhida por Deus. Porque, claro, se tivesse uma única instituição escolhida por Deus na terra, é óbvio que eu estaria nessa instituição. E você também estaria nessa instituição. Só que, na terra, a Igreja de Jesus não carrega o nome de uma instituição. Embora alguns pastores querem fazer da sua denominação a única instituição que representa Jesus. Não sei se você já percebeu isso, mas isso acontece às vezes. É claro que falta uma base espiritual, teológica, e a gente vê muito caso de abuso de autoridade espiritual, quando a pessoa pensa desse jeito, porque ela acaba reprimindo os outros, ela acaba subjugando as pessoas, querendo fazer com que as pessoas pensem que eles são os únicos representantes de Deus na terra. Só que a Igreja de Jesus, ela não foi dada a uma instituição. Nós temos muitas boas instituições no Brasil. Nossa, se eu fosse citar um nome aqui, eu ficaria a tarde toda aqui, o dia todo, a tarde inteira e a noite inteira. E amanhã nós ainda estaríamos citando nomes de boas instituições que pregam a palavra, que ajudam pessoas aqui no Brasil. Falando somente do Brasil. Mas nenhuma dessas instituições, elas têm a primazia, elas têm o monopólio, elas têm vamos dizer assim, um contrato de Jesus para elas. Elas não têm um contrato de exclusividade. Portanto, Deus chama cada um de nós e nós desenvolvemos o nosso ministério. Nós optamos em nos unir a uma entidade ou uma instituição e ali, dentro daquela instituição, nós desenvolvemos o nosso ministério. É mais ou menos como, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu fiquei na primeira instituição, onde eu conheço só duas apenas, onde eu me converti. Eu fiquei 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, de 97 até 2002. 2002 eu fui para aquela instituição e fiquei por 26 anos. Claro, eu me considero uma pessoa realizada, eu me considero uma pessoa feliz. E por mais que talvez alguns deles ficaram chateados e disseram, poxa, ele não deveria ter saído, ele não deveria ter, deixado. Na verdade, eu não deixei. Na verdade, eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Esta é a realidade. Lá foram por 26 anos. Só te falando para você entender
Porque às vezes você vai ter pessoas que vão criticar você, que vão não apoiar você. Mas o que importa, meu amigo, na tua vida é você fazer o que Deus te chamou para fazer. Então você precisa, aqui diz o texto, vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? Você está andando com prudência? Acreditando que todos vão lhe aplaudir? Não. Se você acredita que todos irão lhe aplaudir, isso aí não é prudência, porque nem todos irão lhe aplaudir. Eu me recordo agora que quando na igreja que eu me converti, em 1987, em 2002, quando eu ia para a instituição que eu fiquei 26 anos, uma senhora profetizou para mim, Dona Geralda. Não sei nem se ela está viva ou se ela está me ouvindo. E ela disse assim, ela me chamava de meu filho, e ela disse assim, meu filho, eu vou orar a Deus para ver se é a vontade de Deus que você vá. Eu falei, sim senhora. E ela falou, então você volta a semana que vem para falar comigo, que essa semana eu vou buscar Deus, porque eu acho que não é a vontade de Deus que você vá para IGD. Muito bem. Voltei depois de uma semana e lembro como se fosse hoje, domingo à noite, eu falei com ela e ela disse, Deus falou comigo que não é para você ir para IGD, que é para você ficar aqui conosco na Igreja Missionária dos Heróis da Fé, porque você vai virar um cantor famoso e você vai fazer muita coisa e etc e tal. De fato, eu gostava de cantar, né? Estava aprendendo violão, gostava de cantar e tal. E ela disse, você vai conseguir realizar seus sonhos e você aqui vai fazer muita coisa para Deus. E eu lembro que eu disse para ela assim, Dona Geralda, então, olha, a senhora me desculpa, mas se Deus falou isso com a senhora, eu queria que a senhora, com todo respeito, na oração a senhora diz para ele que eu vou desobedecer então, que eu vou. E nunca mais eu a vi. E ela falou, olha, Deus vai cobrar de você. Eu falei, não tem problema. Amém. Eu estava convencido que Deus estava me chamando. E aí eu vim, eu fui. Agora eu te pergunto, olha só, presta atenção, o trabalho que nós fizemos. Nós fizemos um trabalho, vou só citar as cidades aqui para você, onde nós conseguimos expandir o trabalho daquela igreja. Governador Valadares e região, Teófilo Otoni, Ipatinga e região, Coronel Fabriciano, Timóteo, todas aquelas regiões ali, Ipaba e muitas outras cidades ali pequenas ali. 95 eu vim para Cuiabá. Aí expandimos o trabalho em toda Grande Cuiabá, em todo o estado de Mato Grosso, saltamos para o estado de Rondônia, espalhamos a igreja em toda a cidade do interior de Rondônia, chegamos para o Acre e espalhamos a igreja no território acreano. E aí? Depois fui para Mato Grosso do Sul, Dourados, espalhamos a igreja na região de Dourados, fui para Belém, espalhamos a igreja no estado do Pará, com exceção de Santarém, que já tinha a igreja, ok? Mas levamos um renovo para eles. Depois fui para a África do Sul e estabeleci o trabalho daquela instituição lá. E aí? Será que... Como é que eu faço? Como é que eu fico se eu tivesse ouvido aquela senhora? Então, por isso, nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Aí agora, Deus me trouxe para Igreja Identidade de Cristo. E agora nós estamos aqui para quê? Para espalhar o trabalho, para cuidar das pessoas, para continuar o trabalho, tá? E se faz necessário, pastor? Óbvio que se faz necessário. Porque uma coisa eu aprendi com um pregador chamado Mike Murdock. Não sei se você já ouviu falar de Mike Murdock. Ele já esteve no Brasil, já fez algumas mensagens no Brasil. Mike Murdock. O Dr. Mike Murdock diz o seguinte: você tem que ficar num local que você é bem-vindo, um local que você é apreciado. Você não pode ficar num local onde você é tolerado, onde as pessoas querem te rebaixar, onde as pessoas querem... Você tem que ir num lugar que você é querido. Até você que está me assistindo, imagina que você vai numa festa, num aniversário, na casa de alguém que não te considera a sua presença como bem-vinda.
Então isso aqui é questão de sabedoria, ó. Você tem que ver prudentemente como você está andando. E aí ele disse, não ande como nécio, mas ande como sábio. E aí, no versículo de número 16, ele vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui ele está falando, gente, os dias são difíceis, se nós não tivermos inteligência para remir o tempo. Então vamos entender o versículo 16, da parte final para a parte inicial. Ele está dizendo assim, então, os dias são maus. Maria, Pedro, Joaquim, Joana, Sebastião, nós estamos vivendo dias maus. Gente, nós estamos vivendo dias de trevas. Nós estamos vivendo dias em que o ser humano não valoriza mais o seu próximo. Nós estamos vivendo dias em que a vida humana perdeu valor para algumas pessoas. Nós estamos vivendo dias em que o dinheiro vale mais do que a pessoa. As pessoas, elas valorizam muito a questão material. Estamos vivendo dias em que o poder, a pessoa quer ter poder, a pessoa quer ter fama, a pessoa quer ter reconhecimento. Estamos vivendo dias difíceis. Veja a pandemia como foi, veja esse período de guerra lá na Rússia contra a Ucrânia, como tem sido. Mas não basta a gente olhar só para a Ucrânia e lá na Rússia. Nós vamos olhar aqui, pessoas aqui estão sofrendo e as pessoas não estão nem aí para a vida de ninguém. As pessoas só querem ter poder, as pessoas só querem fazer aquilo que elas acham que tem que ser feito. Ou seja, a vida humana, a vida do ser humano que se dane. As pessoas não estão nem aí com o próximo. As pessoas hoje estão vivendo muito o individualismo. A internet veio e ajudou muito. Louvado seja Deus pela internet, louvado seja Deus por esse meio de comunicação que vai avançar muito. Só que com isso veio também o individualismo. Hoje as pessoas, se elas tiverem um smartphone, elas ficam no mundinho delas ali, sem comunicar com quem está perto. O marido e a esposa sentados no sofá jantando, com a televisão ligada e cada um no seu smartphone, já não comunica mais. O filho com o smartphone sentado no cantinho, a mulher com o smartphone dela, o marido com o smartphone dela. Ou seja, conectados com quem está longe e ausente de quem está perto. Olha que dificuldade que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo dias maus. As pessoas não se comunicam mais. Uma coisa interessante que hoje, com o advento da rede social, você posta uma foto, todo mundo curte e você se sente lisonjeado. Você fez ali aplicou um filtro na foto, ficou linda a foto, sem ruga, sem marca, sem nada. Aquela foto até que emagreceu um pouco e alguém fez vários elogios, você se sente elogiado por quem está perto. E às vezes você se sente desprezado por quem está perto de você. Você se sente elogiado por quem está longe e se sente desprezado por quem está perto. Porque quem está perto é que vive a sua realidade diariamente. Muitas vezes o marido e a mulher, o marido é muito gentil com quem está longe. No Facebook, quem curtiu, ele diz obrigado, nossa, você gostou. Mas quando é com a esposa, ele trata igual um animal. Ele trata como se fosse um cavalo. Ele trata a esposa como se fosse sabe? Trata os filhos com toda a brutalidade. Mas ele é gentil com quem está longe. Ele é gentil com os seguidores. Ele se alegra com as curtidas das suas fotos e etc, das suas postagens. Mas ele não é gentil com a esposa, ele não é gentil com a família, ele não é gentil com os filhos. Consequentemente, nós vamos tendo aí uma nova geração crescendo totalmente isolada dessa questão social, totalmente isolada desse convívio social, totalmente isolada dessa dependência uns dos outros. E nós somos dependentes uns dos outros. Somente nós, a igreja, podemos ajudar as pessoas. Porque o Senhor Jesus disse, dois são os maiores mandamentos da lei: amar a Deus e amar o próximo. Nós precisamos olhar para isso. Tudo bem que você pode, sem sombra de dúvida, usar a sua rede social, mas você precisa também pensar naquele momento família, naquele momento seu, naquele momento de você entrar com Deus e saber remir o tempo. Ao mesmo tempo, com o advento das informações por meio da internet, você tem muitas notícias, chega a todo instante aos seus ouvidos. Com isso, você começa a viver dias maus.
E aí, se você não for inteligente em questão do tempo, você vai perder tempo, você não vai buscar Deus como você deveria buscar, porque você não vai ter tempo. Os dias maus, os momentos ruins vão ocupar o tempo da sua vida e você não vai buscar a Deus para ter uma vida de vitória. O apóstolo Paulo ainda diz assim, versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos. Não vos torneis insensatos. Muitas pessoas estão se tornando como insensatas. Para elas não querem saber. Elas se tornaram insensatas, insensíveis, muitas vezes, sabe? Mas ele disse, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor, pastor José Maria? A Bíblia diz, minha amiga e meu amigo, o versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, qual é a vontade do Senhor, pastor José Maria? Que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós tenhamos o Espírito Santo em porção abundante sobre as nossas vidas. Minha gente, os dias são difíceis, os dias são maus. E cada dia que passa, a tendência é piorar. Só que eu preciso separar um tempo para buscar a Deus, separar um tempo para me encher com a presença de Deus. O Senhor Jesus, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse, o segredo é esse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que você precisa para sobreviver, para ter uma vida de sucesso, será acrescentado. E aí, como é que eu faço, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? O versículo 20 vai dizer, dando sempre graças a Deus. Por tudo, nós devemos dar graças a Deus, sabe? Dar graças a Deus. Falando entre vós, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor com cânticos espirituais. Esse envolvimento com o Espírito de Deus, esse envolvimento com a presença de Deus é que vai trazer uma vida abundante sobre você. Então, minha senhora e meu senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de trevas, dias de adversidade, dias em que as pessoas elas não consideram com tanta relevância uns aos outros. Existem muitas pessoas que gostam de você enquanto você está ajudando a elas. Quando você não mais puder ajudar, elas se voltam contra você. Eu comecei a contar aqui o caso do que eu vivi também, né? Eu não consigo entender como tem alguns pastores que foram criados por nós, mas eles são proibidos de falar conosco. Olha que coisa séria. E aí eu fico pensando num texto bíblico, porque o Senhor Jesus disse assim, o Espírito Santo disse, toda pessoa que odeia o seu irmão é assassino, e nenhum assassino entrará no reino dos céus. Cuidado com o que você está aprendendo. A Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é homicida. Quem odeia o seu irmão é homicida. O odiar alguém te faz ser como um homicida diante de Deus. E nenhum homicida entrará no reino dos céus. Então nós precisamos pensar em algumas coisas, repensar alguns conceitos, tá certo? E repensar. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas não vou falar porque não dá tempo. Mas eu queria só que você entendesse. Nós vivemos dias difíceis, dias em que amar e odiar para algumas pessoas é quase a mesma coisa, inclusive para algumas igrejas. Tá? Inclusive algumas igrejas. Mas nós precisamos voltar para a palavra e trazer a excelência de Deus de volta para o culto. Tá certo? Aqui eu tenho o meu pão. Te convido agora para orar comigo esta oração de pedir a Deus para nos encher com o Espírito Santo. Semana que vem eu vou falar um pouco mais, avançando a partir do versículo 19. Aí nós vamos seguir em frente. E aí eu quero avançar um pouquinho mais para você entender. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te dou graça, meu Senhor. Te dou graças. Sim, eu te dou graças
por este momento. Te dou graças por esta hora. Te dou graças aqui eu tenho também a minha água e eu te dou graças pela oportunidade de eu poder participar do pão, comendo do pão e bebendo desta água, juntamente com as pessoas que estão aqui conosco. Oh, meu Pai, meu Senhor, coloca a tua bênção na vida de cada pessoa que estará participando desse culto hoje. Os dias são difíceis, primeiramente eu apresento o pão. Os dias são de trevas, mas nós vamos seguir te amando, te adorando no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração ímpia. Nós vamos seguir como Noé. Noé seguia ao Senhor no meio de uma geração corrupta e ímpia. Noé seguia te amando. Pai, assim seremos nós também. Abençoa nossas vidas. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Por favor, pegue o seu pão aí. Eu pego o meu aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe. Pegue um pouquinho da sua água. Pode beber também. Glória a Deus. Eu queria falar mais com vocês hoje, mas tem muita história, tem muita coisa que dá pra gente contar encaixando aqui. A gente pega um tópicozinho aqui, um tópico ali, e a gente até vigia para não falar muita coisa, para não, né? E aí, mas o que eu quero dizer a você, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Não tem como esperar dias melhores. O que nós precisamos é ser inteligente, saber cuidar do tempo. O remir o tempo também tem a ver com as oportunidades. Você tem uma oportunidade de servir, sentar, ouvir uma palavra como esta, ouça. Você tem a oportunidade de adorar, adore. Não fique esperando ir à igreja para adorar. Você pode começar a adorar aí onde você está. Eu volto no próximo domingo com o nosso culto online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quarta-feira eu volto também e na sexta-feira, tá? Então é o nosso tempo aqui no nosso canal no YouTube. Que a graça de Deus abrace você. Muito feliz de ter você conosco, nos acompanhando. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou da mensagem, escreva aí embaixo que você gostou. Coloque um amém aí, coloque um like também. Marca presença aí no YouTube. Antes de você desligar, coloca aí um like. Clica naquela joinha ali. E se você não é inscrito no canal, inscreva, porque aí toda vez que eu postar o vídeo chega para você. E o que mais? E sempre que você quiser falar um comentário, dizer um amém aí, fala amém, glória a Deus, que isso tudo é importante para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo aqui publicado, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu vejo você na quarta-feira. Deus abençoe e até lá.